Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar 15 princípios para prevenir os distúrbios dos membros superiores. Mas antes disso, você sabe que todo vídeo eu indico o livro. Mas como eu usei esse livro de base, eu vou indicar agora no início do vídeo, porque eu sempre indico no final, né? O livro é esse aqui, ó, Gerenciando a LER e os DORTs nos Tempos Atuais. Os autores, o Hudson de Araújo Couto, o Sérgio José Nicoletti e o Osvandré Leck. É um livro da editora Ergo, tá? Mas bora lá então ver quais são esses princípios para a gente evitar esses distúrbios. Primeiro, preparar o trabalhador para a tarefa. E esse preparar o trabalhador é treinar, né? Acontece muito o seguinte, o trabalhador vai fazer uma determinada atividade, olha, você pega a peça, faz assim, entendeu? Assina aqui e está treinado. E aí eu não sei se ele entendeu realmente como é o movimento, se ele não vai adquirir algum vício postural. Então esse treinamento é algo extremamente sério e que precisa ser pensado. Tem que ter um projeto ali para fazer esse treinamento tudo bonitinho. 2. Eliminar fatores de dificuldade na realização da tarefa. Tá? Então, por exemplo, ele cita aqui, ó, ferramentas inadequadas, material de má qualidade. Em relação à ferramenta inadequada, eu lembro de um exemplo que aconteceu numa empresa onde o trabalhador usava algo como se fosse aqueles para prendedor de roupa. Pois bem, só que era grandão e ele tinha que fazer assim com muito esforço para abrir, para fixar essa pinça lá. E eu estava fazendo justamente uma análise ergonômica desse posto de trabalho. Eu falei, olha, mas isso precisa disso tudo? É porque não, porque é a pressão necessária, coisa e tal. Era um esforço muito maior do que o adequado. Então percebe que nesse caso, ó, eu deveria eliminar aquela dificuldade da realização da tarefa, porque aquela ferramenta não estava adequada, era um esforço muito elevado. E ele fala também da necessidade de criar canais de comunicação. Porque pode acontecer o seguinte também, no início o serviço estava maneirinho de fazer, era fácil de fazer, mas por falta de manutenção, algum problema que teve, começou a ter dificuldade. Esse trabalhador, ele pode passar essa informação para quem para corrigir? Se na empresa às vezes não tem canal de comunicação, fica difícil, né? Terceiro princípio, reduzir o esforço manual executado na tarefa. Então ele coloca até como referência o seguinte, ó, como regra geral, o trabalho não deve exigir mais de 33% da capacidade de força de um determinado grupo muscular. Então, imagina que eu conseguisse no máximo carregar 100 quilos. Então, apesar de eu ter essa força teoricamente, que eu não tenho, mas se eu tivesse para carregar 100 quilos, no máximo eu só poderia carregar 33 quilos, 33% do todo. E aí ele fala que a gente tem que usar algumas metodologias, alguns métodos para diminuir esse esforço. Por exemplo, os instrumentos de corte precisam ser afiados. Quando eu trabalho aqui com uma tesoura, só dessa tesoura estar desamolada, o esforço que eu vou trabalhar vai ser muito maior. É uma coisa básica, né? Então tem que pensar, o que eu vou fazer para diminuir o esforço desse trabalhador? Ele coloca também, ó, material de motores ao invés da força humana. Então se eu tenho lá algum serviço que está exigindo muito esforço e é no braço, talvez eu precise de uma máquina, de um motor, né? Evitar luvas desnecessárias, isso eu achei interessante também. A gente da área de segurança adora um material de proteção, um EPI, coisa e tal. Só que às vezes a gente acaba prejudicando outro problema. Então na hora que o trabalhador coloca uma luva, seja por causa de um produto químico, seja porque a gente precisa de uma maior resistência mecânica ali no processo, tudo bem. Só que se essa luva é tão grossa, que dificulta a movimentação. Imagina o esforço que esse trabalhador vai ter que fazer. Eu já vi atividades que o trabalhador não trabalha com uma, mas com duas luvas na mesma mão. E é um esforço muito grande. Então, eu tenho que pensar de que forma eu posso diminuir esse tipo de esforço. 4. Acertar a postura do trabalhador ao executar a tarefa. E aí eu estou pensando em layout do pós-trabalho, né? Dimensões, distância, altura. Eu tenho que pensar nessa parte aí. 5. Eliminar as fontes de compressão mecânica das delicadas estruturas. O que é essa compressão mecânica? Vou pegar até uma régua aqui metálica. Na hora que eu faço aqui no meu braço, não sei se vai dar para vocês perceberem, ó, mas eu estou comprimindo mecanicamente e vai dificultar a passagem do sangue. Isso acontece, por exemplo, quando eu estou numa mesa
que a borda frontal é viva, que tem canto vivo, e aí fica comprimido. Na hora que eu estou com uma ferramenta que o cabo é todo dentado ao invés de ser boleado. Na hora que eu tenho uma cadeira que não tem a borda frontal arredondada e fica incomodando minhas pernas. Percebe que tem várias situações que vai haver essa compressão mecânica e que são fáceis às vezes de evitar. 6. Eliminar movimentos desnecessários. Automatizar tarefas de altíssima frequência com um padrão único de movimento. Ele até diz o seguinte, ó, acima de 6.000 repetições por turno, o processo deve ser automatizado. Então, eu devo evitar atividades que são extremamente repetitivas. E ele até dá uma referência, que acima de 6.000 nem dá para fazer. Tá? Não estou dizendo que abaixo de 6.000 seja ok. Acima de 6.000 é um problema, mas talvez abaixo de 6.000, com uma postura adequada e com muito esforço, talvez 3.000, 2.000 já seja um problema. Então a gente sempre tem que analisar. 7. Enriquecer a atividade do trabalhador, eliminando a concentração em uma atividade de ciclo muito curto. Aqui esse enriquecer a atividade seria talvez dar um pouquinho mais de autonomia. Tá? Quando o trabalhador tem um pouquinho mais de liberdade. Imagina que o serviço da cara é isso aqui. Pega a pinça, uma peça e coloca lá. Pá, pá, pá. Ele virou uma máquina naquele processo. Então, na hora que eu movimento, na hora que ele tem um pouquinho de mais de liberdade, isso faz com que ele tenha menos esforço. 8. Alongar o trabalho, incluindo outras ações técnicas. Aumentar o tempo. Então, imagina o seguinte. Esse trabalhador faz uma determinada atividade, essa mesma atividade aqui repetitiva, e aí eu posso inserir um outro movimento. Ele faz isso e agora ele vai fazer aqui, ele vai fazer a própria alimentação. Na hora que eu aumento, por exemplo, a velocidade da esteira, a esteira estava a 10 segundos, eu coloquei a 12. E ele só precisa de 10. Eu alonguei o trabalho, eu dei um pouco de folga para esse trabalhador. Então é outra forma também interessante. 9. Promover o rodízio nas tarefas. Então eu tenho até um vídeo aqui que fala sobre rodízio. Eu tenho uma playlist, na verdade, de ergonomia. Vocês depois podem verificar aí na playlist, mas eu vou tentar colocar aqui embaixo. Não sei se eu consigo fazer isso. Sou meio limitado nessa parte da internet, tá? Eu faço muito vídeo, muita coisa, mas vocês não sabem o quanto eu sou limitado com algumas coisas tecnológicas. Mas bora lá, em relação ao rodízio. Eu preciso verificar a necessidade de rodízio de postos de trabalho mais crítico, menos crítico, mas tem vários problemas. Por exemplo, se esse posto for tão crítico, na hora que eu vou revezar, que eu faço esse rodízio, talvez eu esteja distribuindo o problema para 2 postos. Tá? Então tem vários pontos que devem ser considerados, mas se pensar em tudo, é uma boa alternativa. 10ª, instituir pausas de recuperação. Tá? Então na hora que eu tenho lá um tempo necessário, pausas, por exemplo, eu trabalho 1h30 ou 2 horas e eu tenho lá 20 minutos de pausa obrigatórias, coisa e tal. Isso é importante. E também pensar em micropausas. Eu até comentei anteriormente, mas não usei esse termo. Mas, por exemplo, para montar uma determinada peça eu preciso de 10 segundos. E aí eu coloco lá 2, 3 segundos a mais, porque é uma micropausa entre cada ciclo. Que tem a ver com o item seguinte, que ele fala o seguinte, ó, o 11. Calcular o tempo de trabalho e o tempo de repouso de forma a garantir a existência de tempo de recuperação de fadiga e intervir antes que ocorram lesões por sobrecarga. Isso aqui é basicamente estudo de tempos e métodos. Tá? Então, a gente vai verificar qual o tempo necessário para montar, por exemplo, um celular. Quanto tempo demora? Digamos que para uma determinada parte do celular eu preciso dos 10 segundos. E aí o pessoal lá da engenharia de produção vai verificar, olha, mas se eu deixar só os 10 segundos, esse trabalhador vai errar, ele vai coçar a cabeça, ele vai ver alguém passando, então eu preciso de um tempo a mais. Há todo um cálculo. Se ele fica em pé o dia todo, eu tenho que colocar, sei lá, vou chutar, tá, 15%. Se ele fica sentado, tem que ser mais 10%. Se ele carrega tantos quilos, tem que ser 20% a mais de pausa. Então isso tem todo um estudo. Ele até sugere a aplicação do Torton, que é uma ferramenta de análise ergonômica criada pelo Hudson Couto, que significa taxa de ocupação real, taxa de ocupação medida, que vai considerar vários critérios justamente para estabelecer essas pausas. Tá? Uma outra ferramenta que faz um estudo similar a esse é o OCRA.
tá? Então o Okra também ajuda. Eu tenho até, eu não sei onde está o livro, mas eu tenho um livro sobre o Okra que também comenta sobre esse assunto. 12. Reduzir vibração das ferramentas e ou controlar o tempo de ação de ferramentas vibratórias. Então, na hora que eu estou trabalhando com ferramenta, às vezes é falta de manutenção, tá? Ela está desregulada em função de estar vibrando mais. E também, se for possível, diminuir. Olha, você vai trabalhar menos tempo com essa ferramenta. 13. Fazer análise crítica dos incentivos financeiros à produtividade baseado em aumento individual de remuneração. Que diabo é isso aí que tudo que eu falei? Imagina lá que o teu trabalhador ele faz um serviço que é um ciclo curto, lá 10 segundos, menos que isso, e ele faz no dia 1000 peças. Tá? E agora você resolveu pagar para incentivar ele a produzir mais. Então agora, cada peça que ele produzir além de 1000, ele ganha R$1 a mais. Aí você pode dizer, ah, mas ele faz se ele quiser, né, professor? Não, cara. Tu está estimulando, tu já sabe que o posto-trabalho, você vai avaliar, aquele posto-trabalho é agressivo? É. E aí eu vou estimular, pagando. Porque se ele está devendo, ele vai se estourar lá. Então tem que se pensar nisso também. Os dois últimos. 14º, ter atenção especial aos problemas econômicos decorrentes de fatores da organização do trabalho, psicossociais e de anulação dos mecanismos de regulação. Isso aqui é extremamente importante. Eu estava falando de problemas para membros superiores e a gente fica muito no foco na parte de carga física, né? Carregar peso, repetição, postura inadequada. Mas é bacana que ele diz, olha, lembra que a questão psicossocial também, por exemplo, relação do trabalho com o chefe, com os colegas de trabalho, isso vai deixar o trabalhador mais estressado, tem uma consequência física também. A questão organizacional, por exemplo, eu devia ter 60 trabalhadores e tenho 40. Vai ficar difícil, né? Porque a empresa está numa organização inadequada ou faz muita hora extra, tem uma consequência também e é um problema organizacional. E o terceiro que ele fala, a questão de anulação dos mecanismos de regulação. Digamos que esse trabalhador não tem uma reserva, esse trabalhador não pode sair do seu posto para beber água, para ir no banheiro, para ir no ambulatório, ele não tem como regular a sua atividade. Tá? Então tudo isso vai contribuir também. E o último item, diante de queixas, desencadear imediatamente o protocolo de conduta médico-administrativa. O que é isso? Um trabalhador foi lá no ambulatório, tá doendo aqui meu pônei, coisa e tal. O que deveria ser feito? Vamos lá no posto-trabalho. Mas deveria ir um médico, um fisioterapeuta, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança. Aí faz o estudo, aí chama o engenheiro lá do processo para auxiliar a estabelecer uma melhoria, o cara da manutenção. Porque a ergonomia é multidisciplinar, tá? Você vai depender dos outros. E aí deveria ter toda essa análise. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.